Glória a Deus. Bênção demais. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, verso 46. Amém? Deixa eu colocar aqui. Vai aparecer que é a luz ali ou não? Ah, não, né? Glória a Deus. Gravando aí? Mateus capítulo 12, verso 46. Eu queria que você só estendesse suas mãos mais uma vez aqui para cá. Feche seus olhos aí. Interceda por mim, por esse momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez. Te damos graças pelo teu amor, pela tua palavra, Deus. Que a tua palavra, Deus, ela de fato tenha lugar de honra, Pai, nessa casa. Lugar de honra em nossos corações, em nossa vida. Pai, que o Senhor fale através de mim. Que o Senhor fale comigo e através de mim, Pai, nessa noite. Que essa palavra, Deus, me pegue os meus irmãos, para colocar, Deus, no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha aí, Mateus capítulo 12, verso 46 fala assim: enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam ao lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querendo falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe aqui e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quem é a mãe, o irmão e a irmã de Jesus? Quem faz a vontade de Deus, a vontade do Pai. Entenda que quando você for procurar ler os 4 evangelhos, os 3 primeiros eles fazem uma concordância quase que integral. Mateus, Lucas e Marcos. João é um pouquinho diferente, mas narram praticamente os mesmos fatos, e você vai ver sempre Jesus falando: olha, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Fato é que o povo daquela época já tinha um grande relacionamento com a figura de Deus. Existiam povos monoteístas, politeístas, mas os judeus acreditavam em um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E quando Jesus vem, ele fala: olha, eu vim mostrar o caminho para o Pai. Então ele veio trazer uma paternidade de Deus para mim e para você. Qual que é a dificuldade que nós temos às vezes de entender a figura de um pai? Quem era quando pequeno aqui pediu alguma coisa para o pai, o pai não dava? Você dava birra? Você dava birra, você fazia carinha de dó, você fazia aquela cara tentando convencer ele, sabe? Por favor, é só uma vez. Só que a gente diante de Deus, não me leva a mal, muitas vezes fazemos birra diante do Pai. Muitas vezes a gente ora por coisas que não acontecem naquela semana, não acontecem naquele ano, não acontecem no ano seguinte, e que nos leva a crer, às vezes, que não é a vontade de Deus para a nossa vida, sim ou não? Quando você olha assim, mas será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Então a gente entra num paradigma, num paradoxo interno, sabe, Vinícius? Sabe que Deus quer realmente saber de mim? Quer realmente esclarecer a sua vontade? Sabe, mas primeiro do que fazer a nossa vontade, entender qual é a vontade particular, individual de Deus para a sua vida, você tem que entender aquilo que está lá em Atos capítulo 17, que o propósito primordial de Deus com a criação é para que o homem busque a Deus. E quando você encontra Deus, você vai manifestar o Pai Celestial para as pessoas que não conhecem Ele. Então, se você está nesse plano de buscar a Deus e de manifestar essa vontade, essa figura de Deus como Pai para os outros, você está no centro da vontade principal de Deus. No centro principal da vontade de Deus, que é buscar a Deus sobre todas as coisas. E quando você entende que essa vontade, que o mundo conheça a Deus, ela pode ser acelerada a partir da sua vida, você deixa um pouquinho a sua vontade de lado e começa a fazer mais a vontade dele. Sabe, quando você olha para Deus e fala assim: Deus, eu estou precisando pagar tal conta, eu estou precisando expandir o meu negócio, eu estou precisando organizar meu casamento, eu estou precisando organizar a minha vida emocional. Sabe quando você faz isso? Isso é a sua vontade. Você não pode deixar a sua vontade ficar acima da vontade principal de Deus.
Ou seja, mesmo que Deus supra todas as suas vontades, mesmo que Deus supra todas as suas vontades, você sempre como ser humano nunca vai se satisfazer. Por isso que a vontade dele tem que vir em primeiro lugar. E sabe quando é que você exala a vontade de Deus? Quando você tem sempre uma boa palavra para a pessoa que está do seu lado. Quando você tem um abraço em um tempo de angústia. Quando você tem uma boa palavra em um tempo de aflição. Quando chega alguém desanimado perto de você, você fala, peraí, Deus me deu uma palavra ontem e eu tenho essa palavra para te dar. E você começa a se movimentar na vontade de Deus, e a sua vontade particular vai ficando tão de lado, não que ele esquece de você, pelo contrário, ele quer cuidar de você, mas a sua vontade, aquela vontade de crescer, aquela vontade de vencer, aquela vontade de prosperar, não vai ser tão mais importante do que a vontade de propagar a paternidade de Deus. Quem está entendendo isso aqui? E aí nessa ocasião as pessoas chegam e falam assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele, peraí, a minha mãe e meus irmãos estão aqui dentro, porque eu estou cumprindo a vontade do meu Pai, vocês não estão entendendo? O que Jesus estava falando? Para ser parte da minha família, tem que entender qual é a vontade de Deus para a humanidade. A vontade de Deus para a humanidade é que o Evangelho seja pregado a toda a nação, é que o Evangelho seja levado aos quatro cantos desse mundo, que as pessoas parem de perder tempo e perder a sua vida em troca de coisas terrenas. Jesus está falando, olha, para fazer parte da minha família, vocês têm que entender que aqui a vontade de Deus prevalece, não a vontade do homem. E não a vontade do homem. Sabe, a vontade do homem muitas vezes, ela é egoísta. Quantas vezes você já orou assim, Deus, eu quero crescer para eu abençoar mais pessoas. Se você orou, glória a Deus, a maioria das pessoas não ora para isso. As pessoas oram, Deus, eu quero enriquecer para comprar o meu carro, a minha casa, as minhas coisas, e o resto que se dane. Só que Deus, ele quer colocar dentro de você um coração coletivo. Ele quer colocar dentro de você um coração que pensa nas pessoas à volta. E aí Jesus estava aqui, falou, olha assim, vem cá, você quer fazer parte da minha família? Entenda que a vontade de Deus tem que prevalecer na sua vida, e não a sua. Você sabe que isso nos protege? Porque a nossa vontade, ela nunca acaba. Ela nunca acaba. Muitas pessoas, elas olham para o Evangelho como uma moeda de troca. Eu vou fazer para Deus para Ele me abençoar. Eu vou fazer para Deus para Ele me prosperar. Eu vou fazer para Deus, sabe? Pode até funcionar durante um tempo, mas você não vai conseguir permanecer em Cristo durante muito tempo se você pensar assim. E aí chegou Mateus capítulo 13, ele entra num detalhe, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Tem alguns pastores que falam, pega esse trecho aqui e fala que Jesus tinha uma casa na praia. Eles falam isso, já ouviu isso? Eles falam, Jesus saiu e sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por meio de parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Agora abra a sua Bíblia, nesse capítulo 13 de Mateus, verso 8, e lê junto comigo. O verso 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. E ele termina isso aqui falando assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando a Bíblia fala isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É para você gravar isso com todo o seu coração. Teologicamente falando, sabe, tem uma forma de elaborar a palavra, exegese, homilética, hermenêutica, essas coisas. Eles trazem muito essa ênfase. Quando você escutar isso aqui na Bíblia, você lê isso aqui na Bíblia, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, é para você anotar 2 vezes a caneta. Para você trazer uma ênfase maior nisso. E ele vai explicar isso aqui em diante. Mas por que Jesus falava em parábolas? No verso 10, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábola? Porque o Senhor fala com eles por meio de parábola. Os discípulos falaram assim, mas por que com eles o Senhor fala por meio de parábolas? Ou seja, por que conosco não? Por que com a gente não?
Por que só com a gente o Senhor fala diretamente? E aí Jesus fala assim, ao que Jesus respondeu no verso 11, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é conhecido. Muitas pessoas pensam que Jesus falava por parábolas para ilustrar, para exemplificar, para deixar a história mais bonita, mas a verdade é que o próprio Jesus falou, olha, eu falo com ele por meio de parábolas, porque para eles não é conhecido o mistério do reino dos céus. Você sabe qual que é a beleza disso? Porque quando você é discípulo de Jesus, Jesus te coloca no rol da família dele, certo? Olha, aqui estão meus irmãos, minha mãe e minhas irmãs, eles estão fazendo a vontade de Deus, e para eles eu falo diretamente. O que eu quero dizer para você? Deus não tem segredo com você. Rodolfo, mas eu não escuto a voz de Deus todo dia, nem eu. Mas não é por isso que a gente tem que parar de buscar. Não é por isso que a gente tem que parar de ir atrás. Deus, a palavra diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. O que nós falamos semana passada? Que nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos clamar a Deus com temor. Porque se a gente clamar sem temor, nos tornaremos apenas pedintes diante de Deus. Mas se a gente clama com temor, a gente conhece o mistério do reino dos céus. Você está comigo? Você consegue entender isso? E quando você entender os mistérios do reino dos céus, você vai parar de achar buraco na sua vida e vai começar a achar soluções, achar coisas do céu que vêm para encaixar na sua vida, que vão prosperar, que vão multiplicar, que vão abençoar as pessoas que estão à sua volta. Porque a você é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. E você sabe o que Jesus falou mais adiante? Olha, porque ao que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele falou, aqueles que eu falo com mistério, eu vou tirar tudo deles, mas a você que eu falo diretamente, você vai ter cada vez mais de mim, você vai ter cada vez mais de mim, você não vai carecer da palavra, você não vai carecer da presença, você não vai carecer de um abraço, você não vai carecer de um amor, porque você vai conhecer verdadeiramente o amor de Deus. Gente, pessoas morrem porque não têm amor, porque não sentem amor. Pessoas amarram uma corda e pulam de uma árvore porque não conhecem o amor de uma pessoa. Pessoas, elas destroem lares porque não conhecem o verdadeiro amor de Cristo. Homens que gastaram uma vida para casar, para ter relacionamentos de um dia para o outro. Ele acha que ele não amou aquela pessoa e sai ficando com todo mundo, porque ele não conheceu o amor de Cristo. Como que ele vai amar alguém se não conhece o amor de Cristo? Você entende isso? Porque o mistério do reino dos céus, ele é capaz de transformar qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Mas Jesus fala assim, olha, por isso eu falo com eles por meio de parábolas. 2 pontos. Porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nem entendem. Olha só, por isso eu falo com ele por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Ou seja, o segredo não é você ver o milagre, o segredo é você ser o milagre. Vou repetir para você, o segredo não é você ver o milagre, o segredo é você ser o milagre. De você estar vivo, de você estar aqui, escutando uma palavra, de você estar buscando a Deus no seu dia a dia. Isso já é um milagre. Eu sou o milagre de Deus. Eu era para estar morto. Algumas pessoas que conhecem meu passado. E o Satanás vai usar sempre o seu passado para te acusar, para te afrontar. Quando ele fizer isso, prega para ele. Fala, eu já vi o seu futuro, Satanás, você não vai acabar muito bem. Então a gente tem que ter ousadia, tem que ter autoridade, mas a gente não consegue isso se a gente não conhecer o mistério do reino dos céus. Por que ele fala parábolas? Olha só, o segredo não é você ouvir simplesmente a palavra, é você ser a palavra viva. Paulo falava assim, olha, não precisa escrever carta para você de recomendação, nós somos a carta viva do Evangelho. Sabe, não precisa que as pessoas te recomendem, não precisa que as pessoas falem a respeito de você, cara, viva. Sabe, lembra daquela ministração que a gente fez umas 3 semanas atrás, o Evangelho prático? Sabe, não tem como caminharmos com Cristo, sendo a mesma pessoa que fazia coisa errada há um tempo atrás. É por isso que a igreja, ou pseudo-igreja, perde cada vez mais credibilidade com as pessoas. É por isso que a manifestação dos filhos está cada vez mais escassa, porque as pessoas olham para a igreja e veem pessoas que estão simpatizando com Jesus, mas não estão sendo transformadas. Sabe, essas pessoas que estavam falando com Jesus, que escutaram as parábolas de Jesus, eu quero que você abra sua mente, elas estavam face a face com o rei, gente.
Elas estavam cara a cara, como a gente está aqui conversando. Jesus falou olhando no olho delas, como a gente está conversando aqui. Aquelas pessoas ouviram Jesus, aquelas pessoas viram Jesus, aquelas pessoas possivelmente sentiam o cheiro de Jesus. Você consegue entender isso? Mas o coração dela estava endurecido, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, não entendem. Ou seja, não é simplesmente ver Jesus, é ser uma extensão de Jesus. Porque Jesus, alguns minutos atrás, falou assim: olha, eu estou com os meus irmãos aqui porque eles entenderam a vontade de Deus. Ele saiu e se deparou com uma multidão. E muitas vezes nós olhamos para um sucesso de alguma coisa quando tem volume, não é? Mas Jesus olhou para a multidão, pregou em parábolas, virou as costas e os discípulos falaram: por que você fala com eles em parábolas? Porque a eles não é dado conhecer o mistério do Reino dos Céus. O que eu quero falar para você? A multidão ficou para trás, mas os discípulos caminharam com Jesus. E é o que é dado, é o que tem, mais será dado. E aqueles discípulos tiveram mais de Jesus, mais de Jesus, a chegar ao ponto de quando Pedro andava lá em Jerusalém, até a sombra dele curava. Você está entendendo? Você tem noção do que é isso? Depois você lê Atos 3, 4, 5. Sabe? Porque quanto mais se tem de Jesus, mais Ele nos dá. Então não olhe para as coisas explosivas, volumosas, olhe para as coisas que têm raízes. Olhe para as coisas que permanecem, olhe para as coisas que frutificam, olhe para as coisas que têm os sinais do reino. Sabe? O segredo não é escutar sobre Jesus, é entender o que Ele quer. E o que Ele quer de mim e de você é que a gente fale cada vez mais a vontade de Deus. Olha, se vê alguém doente, ora por ela. Se vê alguém triste, conversa com ela. Seja um abraço. Rodolfo, mas ela não é evangélica. Quem disse que precisa ser? Nem Deus é evangélico. Sabe, nós estamos precisando escutar as pessoas, abraçar as pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas. Essa é a vontade de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus contou qual parábola para eles? Da semente. Você consegue entender o paradoxo que deu dentro da mente daquele povo? O que Jesus queria falar com essa semente? Esse cara está doido. Viraram as costas e foram embora. Mas a verdade é que nessa parábola existe algo que é sempre contínuo. O semeador saiu a semear. E a semente é a palavra. Agora eu quero que você olhe para a sua vida. Sabe, não havia distinções entre as sementes. Sim ou não? A semente era a mesma. O semeador saiu a semear, era um só. Fala de mim, fala de você. Uma parte caiu à beira do caminho, as aves comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, a terra não era profunda, então nasceu, mas curtinha, o sol veio e queimou. Outra parte caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Sabe? Então quando ele fala assim, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, eu quero repetir para você. Ele está falando assim, olha, tome cuidado para que a minha e a sua vida seja o mesmo solo do quarto exemplo, a terra boa. Sabe? Porque eu quero explicar para você, aquela que foi semeada à beira do caminho. Muitas vezes nós ouvimos, aqui no verso, aqui ele vai começar a explicar a partir do verso 18, eu quero resumir para você. A semente que caiu à beira do caminho, são aqueles que ouvem a palavra e não compreendem. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração, ou seja, não basta simplesmente você escutar e não entender. Concorda comigo? Não basta a gente olhar para Jesus e não compreender com clareza o que Ele está dizendo. Nós precisamos compreender com o máximo de clareza possível para receber e reter aquela palavra. Por isso que a gente não pode se distrair. Porque quando alguém está ensinando algo e você dá uma vagada na sua mente, você já viu isso? Já teve isso? Você fala, peraí, o que você falou mesmo? Não entendi. Sabe? Nós não podemos fazer isso com a palavra de Deus. Por isso que quando a gente vai ter o nosso devocional, ler a palavra, ou escutar uma pregação, qualquer lugar, sabe? Deixa que aquela palavra, ela entre dentro de você.
totalmente. E não procure respostas para tudo, mas que aquela palavra gere questionamentos dentro de você. Mas por que isso? Por que a semente caiu à beira do caminho? Porque isso é uma parte meio que filosófica, você vai ficar meditando em cima daquilo. Então você vai compreender a partir da sua meditação naquela palavra. Lembra daquele versículo? Medita na palavra dia e noite. Sabe, gere aquilo com toda expectativa em Deus. Não pegue a palavra para ler ela toda rapidamente. Lembra que eu falei que a Bíblia ela é mais profunda do que extensa? Então às vezes você vai mergulhar no versículo, você vai longe, você vai dar uma viajada. E aí Jesus fala, olha, aquela semente que foi semeada em solo rochoso é aquele que recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo sai fora. Perceba que Jesus não fala assim, se chegar a angústia ou se chegar a perseguição, ele fala, quando chegar a angústia ou a perseguição, aquela pessoa, ela tende a sair da presença de Deus. Então a palavra, ela tem que gerar um entendimento dentro de você? Sim. Mas ela tem que encontrar em você uma raiz. Raiz. Sabe, a primeira coisa que você vai entender no seu relacionamento com Deus é se enraizar nele. Rodolfo, mas eu não estou vendo transformação. Você não vai ver agora. Se falasse para mim há 10 anos atrás, coisas que eu vivo hoje, eu não acreditaria. Porque a gente não consegue contemplar com clareza os frutos, mas a gente consegue entender o processo da raiz, da ramificação. Sabe? Por isso que Jesus fala, João 8,31, serão verdadeiramente os meus discípulos se vocês permanecerem em mim. A gente precisa permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. O que é permanecer em Cristo? É não deixar que as angústias, que as tribulações, que as aflições, que as perseguições, que as chacotas tirem você da presença. Porque você vai ter uma experiência muito curta com a palavra. A terceira parte, aquela semeada entre espinhos, é aquela que ouve, porém as preocupações do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Você tem preocupação? Você tem preocupação? Muita preocupação? Às vezes você deita e não consegue dormir, cabeça pensando. Isso são espinhos que vão crescendo como abrolhos e vão impedindo que a luz entre dentro de você. E gerando outras coisas mais. Você já viu um jardim, tanto que é fácil nascer aquela erva daninha, aquelas pragaiadas, tudo? Vai plantar uma florzinha bonitinha para você ver. Rega todo dia, poda, põe um cercadinho, o cachorro não comer, joga um inseticida para a formiguinha não levar. É isso, a nossa vida é isso. A nossa vida cristã é como essa árvore. Agora, se você quer ter um jardim todo cheio de praga, é só deixar para lá. E assim muitas pessoas fazem com a vida com Deus. Sabe? Deixa para lá. Se eu estou com dor, eu vou na igreja buscar uma solução. Se eu não estou, deixa para lá. E nem é só a igreja, é a palavra de Deus. Mas eu quero que a nossa vida seja como um jardim regado, de flores, de frutos, onde as pessoas vêm e olham e falam, cara, eu vejo Deus na vida daquela pessoa. Olha para a sua vida e fala assim, eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo os frutos da palavra na sua vida. Porque quando ele fala aqui, que os espinhos cresceram, está basicamente falando assim, tem tanta coisa por fora, impedindo que a luz entre, que você não vai florescer. Então arranca os espinhos da sua vida. Arranca os espinhos. Você sofre de ansiedade? Vou dar uma dica para você, pega um caderno e anota tudo aquilo que te deixa ansioso. Anote tudo aquilo. Se você sofre de ira, anote tudo aquilo que te deixa irritado. Se você sofre com algum pensamento impulsivo, anote todas as coisas que geram gatilho dentro de você. Depois você coloca a mão em cima daquilo, comece a ler a palavra e orar para cima daquilo. Você fala, não sou dependente disso. Isso não me define. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. A minha história é baseada no que Deus fez, não no que as pessoas fizeram à minha volta. Eu não vou deixar espinhos crescerem a ponto de impedir que a luz de Deus venha e me faça florescer. Só que você tem que ter uma atitude diante de Deus. Porque o evangelho teórico, sem prática, não vai te salvar. Não vai me salvar. Sabe, o evangelho teórico, às vezes, ele pode ser muito bonito.
mas ele não vai durar muito tempo. Então comece a praticar. Sabe como você poda os espinhos na sua vida? Acorde todo dia cedo, faça um devocional, destaque um versículo, levante a sua mão dentro da sua casa e comece a declarar aquele versículo, nos 4 cantos da sua casa. Comece a falar, porque se a semente é a palavra, você precisa falar a palavra dentro da sua casa. Você precisa declarar a palavra de Deus na sua casa, em todas as áreas da sua vida. Sabe, eu tenho, depois se você quiser, eu posso até mandar no grupo, ou particularmente, uns 30 ou 40 versículos sobre depressão, ansiedade, fraqueza, que atacam diretamente essas áreas. Não andei ansioso por coisa alguma. Humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe, coisas que você tem que falar para o inimigo, porque muitas vezes ele fica dando risada na nossa cara, porque nós estamos escutando Jesus, mas não trazendo Jesus aqui para dentro. E eu me incluo nisso. Muitas vezes a gente cai de coisas que a gente sabe. Passa um tempo, a gente fala, meu Deus, como que eu não fui tão esperto para isso? Eu tinha uma palavra para isso, eu tinha um conhecimento disso, mas eu deixei que a ira me tomasse, eu deixei que a frustração me tomasse, eu deixei que as coisas ruins viessem como espinhos e me sufocassem. Sabe, nós precisamos ser incisivos nisso. Para sermos terra boa, que ele fala, nós precisamos ouvir, compreender e permanecer na palavra. A Jesus vai falar aqui no verso 22, aqueles que receberam em boa terra são aqueles que ouviram, compreenderam e permaneceram, ou seja, você está ouvindo, você está compreendendo? Você está compreendendo o que eu estou falando? Então permaneça nisso. Quando você lê a palavra, você entende? Então permaneça nisso, frutifique nisso, tome as suas raízes para baixo nisso. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Porque Jesus vai falar lá em João 15. Abra comigo lá em João 15. Entenda que... Oh meu Deus, glória a Deus. A partir do verso 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem em meu nome, Ele lhes concederá. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Lembra do começo, que eu te perguntei se você pedia coisas para o seu pai, e ele dava, às vezes ele não dava, você dava birra? Jesus está falando, olha, se vocês permanecerem em mim e derem frutos, tudo que vocês pedirem, Ele vai conceder. Você sabe por quê? Porque Jesus sabe que a gente só dá fruto quando a gente está olhando a vontade dEle, não a nós. Então eu quero dar mais um conselho para você. Peça aquilo que Deus quer. Seja na sua vida profissional. Fala, Deus, me abençoa que eu vou ser o gerador de empregos. Deus, coloca pessoas à minha volta, que eu vou ser voz, eu vou ser palavra de paz para aquelas pessoas. Deus, coloca dinheiro na minha mão, que eu vou ser dinheiro para quem não tem. Cara, isso é muito sério. Essa é a oração que Ana fez diante do profeta Eli. Por quê? Porque quando a gente entende a vontade de Deus, a gente frutifica. A gente não fica, sabe, a gente não fica negociando com Deus. A gente só fala, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Por isso que Ana pediu, falou, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar na porta da igreja, porque Deus precisava de um sacerdote. O que viria a ser o profeta Samuel. Então, qual é a sua dor hoje? Qual é a sua dor hoje? Se pergunte internamente. Você precisa de algo? Fala para Deus, Deus, o Senhor está vendo a minha dor. E eu preciso cumprir a tua vontade a partir disso. Porque certamente a sua dor vai direcionar você para o propósito. Sabe, quando Deus curar você, Ele vai te usar para curar outras pessoas que passam exatamente por isso. Exatamente por isso. E às vezes, daqui a um tempo,
quando você olhar para uma pessoa, você vai ter autoridade, propriedade para sentar com ele e falar: cara, um dia eu estava assim. E não tem nada mais precioso que isso. Esse é o fruto, porque dentro de todo fruto existe uma semente. Então a sua vida vai passar a ser uma sementeira. Amém? Quero orar com você, orar pela sua casa, orar para que essa palavra, ela tenha... Cadê o apague? Apaga as duas luzes para mim, por favor. A de cima, a Bárbara apaga. Vou apagar a outra. Isso, deixa só do meio acesa. Isso. Eu quero orar por você em cima do que Jesus falou, falando exatamente sobre a boa terra. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Sabe, a você, talvez você não compreendeu, talvez eu não consegui expressar com clareza algo aqui. Para mim, para você é dado a conhecer o mistério do reino dos céus. Tem pessoas lutando por ideias de negócios, por projetos de poder, por projetos pessoais. Mas existe um mistério do reino dos céus, que é o bem mais precioso que a humanidade pode ter. E está revelado a você. Talvez o que está faltando é você parar de olhar um pouco para você, para suas dores, e olhar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sabe, é tempo de você falar para Deus: Deus, eu vou renunciar à minha vontade, porque eu sei que a sua vontade é melhor do que a minha. Sabe, Deus, eu venho tentando há tanto tempo isso e não consigo. Eu quero que o Senhor me mostre um novo e vivo caminho. Ei, Jesus, eu quero conhecer, sabe, peça para Ele, não espere a música começar. Fala: Deus, eu quero conhecer os mistérios do reino dos céus. Eu quero conhecer como funciona, Pai, orar e uma pessoa ser curada. Eu quero saber como funciona, meu Deus, ser livre de toda ansiedade de uma vez por todas. Deus, eu quero saber como funciona ser guardado pela paz que excede todo entendimento. Deus, eu quero saber como funciona ser feliz em meio à tribulação. Deus, eu quero saber como funciona ser perseguido e não ficar angustiado. Comece a falar para Ele: Deus, eu quero saber como funciona, como que é isso. Sabe, nós precisamos colocar essas questões diante de Deus, porque se é nos dado a conhecer o mistério do reino dos céus, ainda temos dúvidas, é porque a gente não conhece tudo, a gente precisa ir mais profundo. Oh, Jesus, nós queremos saber, papai, como é ser feliz em meio à tribulação, em meio à guerra, em meio ao caos, em meio às lutas. Nós queremos saber, papai, o que o apóstolo Paulo viu, o que o apóstolo Pedro viu. Nós queremos saber, papai, aquilo que João falou, aquilo que nossas mãos apalparam. Oh, Jesus, nós queremos saber mais e mais e mais e mais do Senhor. O que nós sabemos, Deus, não é suficiente, não é suficiente. Nós precisamos de mais. Oh, Espírito Santo, nós vamos ministrar uma canção, mas eu quero que você mergulhe totalmente, que você não se distraia, porque eu creio que Deus, Ele vai revelar algumas coisas para você hoje.